especialmente com as irmãs, eram especiais, mas também eram caóticos. Porque não podemos esquecer que com uma das irmãs, a Frida, mesmo sem querer, vai terminar dividindo o próprio marido. E é isso que vai levar o casal à separação. Um tempo depois, eles voltam a se casar no civil, ressignificando vários aspectos da relação deles. Enfim, uma coisa louca, né? E super complexa de entender olhando de fora. A Frida usava roupas tehuanas, que é o traje tradicional das mulheres zapotecas da região do sul do México. E essas roupas são reconhecidas pela forma cultural que carrega, né? Cores, bordados, florais vibrantes. E a Frida Kahlo eternizou esses trajes, não apenas por estética ou para agradar o Diego, que gostava deles, mas isso funcionou como um manifesto político de resistência e orgulho das raízes mexicanas. A mexicanidade da Frida. Inclusive, isso me leva a pensar eu pensei sobre isso durante a leitura do diário da Frida e também durante a leitura da biografia da Frida, que foi escrita pela Hayden Herrera, que se a Frida não fosse mexicana, como teria sido essa construção, né, de imagem e de mulher por parte dela? Porque dissociar a Frida do México e das raízes zapotecas é impossível, né? Essas cores vibrantes que ela soube relacionar tão bem com a dor, com a morte, e ao mesmo tempo transmitem uma alegria sem igual. 10 anos antes da sua morte, a Frida inicia o projeto mais íntimo dela, um diário. E a gente percebe, lendo esse diário, a gente percebe que as telas que a Frida pintou eram meio que para o mundo, mas o diário foi para ela mesma. No diário não existe nenhuma preocupação com a técnica, só temos aí fluxo de consciência, ideias que brotam. O diário vai nos revelar uma Frida poeta que brincava com as palavras. Quando, por exemplo, ela escreve: "Tu me choves e eu te céu". E é nesse caderno, nesse diário, que a gente entende a visão da Frida sobre a vida, sobre a morte, sobre a natureza. "Nada vale mais que o riso", ela escreveu em uma das páginas. O diário é um mapa da mente da artista, onde ela registra que a sua maior obra de arte não era um quadro, mas era a própria sobrevivência. Recomendo muitíssimo a leitura desse diário, o meu é esse aqui, da editora José Olímpio, e também recomendo, vou deixar aqui a imagem da biografia escrita pela Hayden Herrera, a biografia da Frida Kahlo. E a Frida, você percebe que, lendo todas as histórias dela, você percebe que ela não foi um acontecimento na história da arte, simplesmente. Ela foi uma intelectual, ela foi uma mulher política, ela foi uma escritora visceral. O que nos resta aqui é a lição de que a identidade é algo que nós mesmos construímos dia após dia entre a dor da realidade e a liberdade de pensamento. A Frida nos ensina que sim, é possível encontrar beleza na dor e no caos. Ao mesmo tempo, ela se revela uma mulher doce, intensa em seus sentimentos, e hoje a gente vê a imagem dela estampada em todo tipo de objetos, né? Desde cadernos, passando por camisetas, bolsas, caneca, chaveiro, enfim. A cultura pop democratizou a imagem da Frida Kahlo, e isso hoje, bom, pensando em como ela encararia isso, né? Porque ela talvez discutisse o fato de ter sido transformada em um produto, mas ao mesmo tempo a mulher que tanto amou o Diego Rivera é o símbolo de empoderamento feminino, e isso talvez a deixasse mais confiante, mais contente. Afinal, a Frida tem um posicionamento social, um posicionamento político bem definido. Ela era comunista, ela era afiliada ao partido, e inclusive em um de seus textos no diário, ela diz o seguinte: em 1951, ela acabou de passar por uma cirurgia, e ela diz o seguinte: "Passei um doente ano, 7 operações na coluna vertebral. O doutor Fario me salvou, me devolveu a alegria de viver, mas ainda estou na cadeira de rodas e não sei se voltarei a andar em breve.
Tenho o colete de gesso, que apesar de ser uma coisa pavorosa, me ajuda a me sentir melhor da coluna. Não sinto dores, apenas um cansaço de xingar. E, como é natural, muitas vezes de desespero. Depois ela diz o seguinte no mesmo trecho: me inquieta muito o assunto da minha pintura, sobretudo em relação a transformá-la para que seja algo útil ao movimento revolucionário comunista, pois até agora pintei somente a expressão honrada de mim mesma, mas completamente distante do que a minha pintura poderia servir ao partido. Devo lutar com todas as forças para que o pouco de positivo que minha saúde me deixe fazer seja em direção a ajudar a revolução, a única e verdadeira razão de viver. No final de sua jornada, Frida não era apenas uma mulher, uma artista, ela era uma narrativa que ela mesma escreveu, uma imagem que ela mesma criou. A Frida nunca partiu totalmente desse mundo, né? Ela ficou gravada na coragem que questiona, que confronta o mundo. Ela ficou gravada na força de quem transforma a própria biografia em resistência. Em seu diário, uma das últimas frases não fala de dor, mas fala de libertação. Para que quero pernas se tenho asas para voar? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que possa se interessar pelo tema, assim você ajuda o perfil a prosperar, e fiquem atentos porque vamos ter mais relatos de arte sobre mulheres artistas. Obrigada e até a próxima.